Bom dia, vascaíno, bom dia, vascaína, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Adailton Senna, mas você pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs, com notícias do Vasco, e hoje tá do jeitinho que o povo gosta. Hoje vamos começar com polêmica. Vamos às notícias. Galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje com uma polêmica. Como acontece sempre após cada rodada, tem o programa da CBF, Papo de Arbitragem, onde o CNM, com a apresentação de mais um convidado, faz uma análise das jogadas polêmicas que houveram na rodada anterior. Pois bem, nessa rodada, todos nós sabemos que teve um lance polêmico do pênalti marcado a favor do São Paulo contra o Vasco em São Januário. E eles analisaram essas imagens. Então, eu vou deixar agora rolando para você esse vídeo onde os dois, Bassol e CNM, comentam e analisam esse lance depois de ouvir o VAR. Então, fique atentos e eu volto para a gente dar um desfecho nesse assunto. Nós estamos no jogo Vasco e São Paulo, onde foi marcado um tiro penal, né? E a gente vai ver essa ação e vamos analisar se o movimento do jogador posso considerar justificável e natural para a ação que ele está fazendo, ou se ele assume algum risco com o movimento antinatural. Vamos ser bem direto e bem claro para a gente poder trabalhar esse conceito que não serve, né, Pérez, só para essa jogada. Não. Nossa preocupação é as jogadas futuras. Exatamente. Então a gente quer tentar esclarecer, ajudar o conceito para as jogadas futuras, não só para essa, porque no final das contas essa já ficou para trás. Para que sirva de referência. Isso, para que sirva de referência. Continue interpretando bem. Esse é o exercício, né? Depois você comenta algo do que a gente escutar dos árbitros de vídeo, tá bom? Maravilha. Então vamos escutar os áudios primeiro, para depois a gente ter a referência da ação. Ele deu segue, tá? Sim. Possível mão. Pênalti marcado. Não deu, né? Mão aberto. Eu vi. Não, aberto. Calma, vai chegar. Tem um lance ajustado aqui na PP, pra mim legal. Ok, vamos checar. Eu tenho outra imagem, tá? Pode mostrar. Ó, PG, vamos dar um pouco. Olha só. Já me mostrando Tá por trás chegando do o gol, tá? impedimento. Ele tá dentro da área, ok? Isso é fato. Calma, Ok. chega tudo. Eu quero essa câmera que tá atrás do gol. Tá? Isso, ó. A mão dele tá próxima Não, ao corpo, calma. porém tá aberta Não, na parte que de eu vi cima. no campo, seu braço tá um pouco solta, longe. tá? Não, calma. Ok. Léo. Movimento normal. Tá tudo bem. Deixa eu checar o PP. Temos Matando o refém de telão, cuidado. Não, eu Chegando o vi. PP, espera aí, Braulio. Oi? Volta, hein? Tá chegando a Alonso? PP, velho. Tá chegando a PP. Tá, e o pênalti tá confirmado? Penal confirmado, só vou checar o PP. Tá. Quer fazer O linha? pênalti tá ok, foi o que eu vi no campo, tá checando o impedimento só, pode ir. Já falei pra ele. Não, tá checando o Não offside. precisa de linha, só deixa eu ver Visual, pra quem vai. Visual Ok. limpo, vai. Before the situation, the penalty kick. Deixa eu ver o domínio dele, quero ver esse domínio. Pera aí que eu só vou checar agora Irmão, o já domínio, deu. uma possível Não, mão, tá. segue. Tá checando o offside e um domínio de possível mão. O pênalti já foi confirmado, realmente estava aberto, tá? Tá tudo bem, tá bom? Tá tudo tranquilo. Continua. Pode pôr. Não, já foi checado, ele tá checando o Pode offside. seguir, tudo confirmado. Ok, tudo confirmado. Você vai bater? Tá, pode ir. Então nós vamos tentar, e vou pedir para o Juliano já voltar, né, na situação específica do momento do toque. E aqui é importante nós trabalharmos esse conceito, né? Talvez esse seja o melhor ângulo. Então nós vamos trabalhar aquele exercício da regra do jogo, que não é opinião minha, não é opinião do árbitro, não é a opinião do Péricles, é o que está escrito no conceito da regra do jogo. Se eu posso, o jogador, me parece que é Léo, né? Isso. Do Vasco da Gama, se esse braço estando para baixo, né, eu considero ele natural, porque eu posso justificar que ele está numa ação ali, esperando o movimento do adversário, numa ação de marcação. Né? Ou se eu considero ele antinatural, porque ele assume algum risco estando mais aberto do que deveria para essa ação dele. Né? Na nossa visão,
o Léo ele tem um movimento absolutamente natural para essa ação. Né? É fazer a seguinte pergunta, ir um pouco na contramão, né, disso. Se esse movimento não é estar com o braço para baixo, junto ao corpo ali, por mais que esteja um pouco afastado do corpo, mas assim, estando com ele para baixo, se esse não é o movimento que ele deveria fazer, então qual seria a posição natural do braço dele? E se eu remeto essa pergunta, eu não consigo visualizar outro movimento de braço que ele pudesse ter que não fosse esse. Ele teria que ter o braço mais aberto? Não. Aí sim passaria a ser infração. Ele teria que estar com o braço junto ao corpo? Né? Obrigatoriamente não. Ele teria que estar com o braço para trás do corpo? Também não. Não são esses movimentos naturais de um jogador que está na expectativa de saber o que o adversário vai fazer. Exato. Né? Então esse braço para baixo, sem muita distância do corpo, ele é aceitável. Ele é uma posição natural, sim. Né? A gente vê aqui que o Braulio, por exemplo, ele está muito bem posicionado. Né? E se a gente vê a foto, e o futebol não é foto, certo? Eu acho que realmente a velocidade da ação, a gente sabe que as situações de mão, muito da dificuldade que os árbitros têm de tomar uma decisão é em função da velocidade da bola. Movimentos do braço versus velocidade da bola, né? E talvez isso é a grande dificuldade de quem está no campo. Sim. Né? E aqui que entra também, né, Pérez, que eu gostaria que você comentasse. Entra sim. A questão do conceito da cabine. Isso. Né? Porque a cabine tem os ângulos, tem todas as ferramentas para interpretar, né? Inclusive ele tem todo o preparo que os instrutores dão a ele para interpretar dessa maneira que a gente falou. Exatamente. E eu queria que você trabalhasse o que aconteceu nesses conceitos de cabine. Ouvindo o trabalho que o VAR fez nesse lance, né, a gente constata que faltaram perguntas que são naturais para você entregar as considerações, para você achar as considerações. Essas considerações todas que você leu na regra, é treinado que ele faça essas perguntas. Se o jogador agiu de forma deliberada, eu vou olhar para essa cena, vou olhar para esse o looping, aquele looping longo, Juliano, quando você solta a jogada. Quando dá para ver que a bola bate e o braço dele tá solto lá. A mão até roda para trás. Exatamente, porque ela não está esperando, porque esse jogador... essa dinâmica não é uma dinâmica de bloqueio, onde esse jogador de branco já mostrou que vai arrematar e esse já mostrou que vai bloquear. Não é isso. Eles estão chegando para uma situação de disputa. Então essa posição do jogador de preto é muito condizente com um movimento natural e justificável. E essas perguntas o VAR não fez. O que ele fez? Ele procurou o contato com a mão e se estava dentro ou fora da área, que não é suficiente para chegar à conclusão dessa jogada. Era um movimento realmente que se espera que um jogador faça para ele poder jogar. Ele não tem a obrigação de pôr o braço para trás, não tem essa obrigação, e se espera sim que isso seja, no final das contas, uma interpretação de movimento natural e não de antinatural. Ok? Perfeito. Bom, vou ficar aqui até em tela cheia para falar do que eu acabei de ver. Está muito claro que isso só foi feito porque a bola não entrou, porque o lance acabou não interferindo no resultado da partida. Por isso que eles vieram a público dizer que o pênalti foi marcado de forma ilegal, porque a bola não entrou. Só tem essa explicação. Se tivesse acontecido o gol do São Paulo, eles teriam outra forma de explicar esse lance, porque é muito claro que eles são árbitros, ex-árbitros, na verdade, e jamais eles vão fazer qualquer tipo de comentário que não seja a favor da arbitragem. Esse lance foi um lance tão escancarado, tão claro, mas não houve o gol. Não tendo gol, não tendo interferência no resultado, fica fácil deles irem a público e responder da maneira que eles responderam, analisar da maneira que eles analisaram. Então, na minha opinião, só foi feita essa análise, e análise, obviamente, verdadeira, porque não houve pênalti, porque a bola não entrou. Bom, e o Vasco vai entrar com uma representação formal, uma reclamação na CBF,
Obviamente, isso não vai adiantar nada, mas o Vasco precisa fazer essa formalidade. Mas é só o que resta ao Vasco nesse momento, bater na mesa e tentar, pelo menos até o final do campeonato, não ter mais arbitragens polêmicas como mais essa aí que nós tivemos no final de semana. Vamos falar agora de eleições. O Vasco tem 5 chapas protocoladas e o prazo para inscrição se encerra nessa terça-feira. São elas Roberto Monteiro, resgatando o Vasco, representando Pedro Stonsberg, Paulo César Salomão, da Sempre Vasco, representando o Pedrinho, Ernesto Pires, Vasco da Gente, representando o Marcelo Borges, Fábio Nogueira, nosso Vasco, ligado ao grupo Petro Vasco, Levenciano do Somamos e o Júlio Bran ainda não protocolou a chapa. Como funciona esse período antes da eleição? A fase 1, registro das chapas, que vai até hoje, 11/10. Fase 2, apresentação dos 165 nomes elegíveis com assinatura, até o dia 31/10. 120 conselheiros titulares, 40 suplentes, 3 integrantes da diretoria administrativa e 2 da Assembleia Geral. Então, essas são as notícias sobre a eleição do Vasco. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21-96702-2986 e terá um atendimento gigante como você merece. O provável substituto do Paulinho deve ser a entrada do Marlon Gomes no meio de campo. O meio-campista atuou pelas pontas nas últimas partidas, mas deve perder o espaço com a volta do Rossi e vai ser uma opção no meio de campo aí para a vaga do Paulinho. Essa vaga do Paulinho que nós temos aí 5 opções. Temos o Marlon, que seria a opção inicial e a mais óbvia. Temos, de repente, o Payet, que pode estar voltando aí a ser titular. Temos a opção do Barros. Temos a opção do Jair, porém o Jair você vai depender de uma nova ação do nosso jurídico para conseguir um efeito suspensivo. O Vasco conseguiu o efeito suspensivo no jogo contra o São Paulo, mas o Jair sequer foi utilizado. E tem o Matheus Carvalho, que seria a outra opção. Então, esses são os jogadores que podem vir a substituir o Paulinho no jogo contra o Fortaleza. E quem vai estar representando o Vasco vai ser o Figueiredo. Ele já se apresentou à seleção sub-23 para a disputa do Pan-Americano do Chile e junto com ele também estão presentes nessa seleção Julião e Paulinho e o atacante Paixão, só que apenas para compor. Só vão estar compondo o elenco nessa fase de treinamento aqui em Teresópolis, lá na Grande Acomari. Depois, obviamente, os meninos seguem, volta para a base do Vasco, mas para eles já é uma experiência muito interessante estarem dentro do ambiente de seleção de base. Agora vamos para o Fala Galera. O Fala Galera você já sabe, né? O Fala Galera é aquele momento que a gente pega alguns comentários de vocês em outros programas do canal e aí a gente dá aquela moral aqui no Bom Dia Cast. Vamos começar com a fisgada do Beto e que o Beto colocou o seguinte: André, se por acaso a CBF e o CNM admitiram o erro contra o São Paulo, o Vasco ganha os pontos ou termina em pizza? Beto, termina em pizza, cara, porque o jogo, na verdade, o lance ele acabou não interferindo em absolutamente nada do jogo, porque não saiu o gol. Então, muito provavelmente, essa provável confissão aí de erro não vai dar em absolutamente nada. E quem colocou um comentário também foi o Luciano. Paulinho vai fazer falta nesse jogo contra o Fortaleza. Cara, ele tem sido o nosso motorzinho, tem sido o nosso melhor jogador e com certeza vai fazer sim
muita falta nesse jogo, infelizmente, mas vamos torcer para quem entrar no lugar dele também faça uma ótima partida. E o José Carlos colocou: boa noite, galera. Apesar das últimas derrotas, tenho certeza que o Vasco não vai cair. É o que tem falado o nosso querido Ramon Dias insistentemente, que o Vasco não vai barrar, e eu concordo com ele. Eu acho que o Vasco também não vai cair. O Vasco tem times bem piores do que o Vasco, e nessa reta final, o que nós devemos fazer como torcedores é incentivar, e aí sim, no final, façam as críticas, façam as cobranças, mas agora é momento de nos unirmos para que a gente possa apoiar o time e sair dessa zona maldita. Bom, o Léo Jardim é o líder em defesas difíceis no Brasileirão. São 95 defesas e 28 foram consideradas difíceis. Todos nós temos algumas restrições ao Léo Jardim, achamos que ele levou alguns gols que não deveria ter levado, tem uma demora na reposição, mas a gente há de concordar que se não fosse por ele, a gente poderia ter perdido outras partidas. Então, tem o lado que critica, tem o lado que está do lado do Léo, e os números mostram que o Léo realmente está fazendo uma ótima temporada. E os números são invejáveis. São 26 jogos, 38 gols sofridos, 95 defesas, sendo 3,6 por jogo, 28 delas difíceis, uma média de 1,1 defesa difícil por jogo, 71% das bolas defendidas, 1,4 pênaltis defendidos, então 25% aí dos pênaltis ele defendeu, e a nota dele no SofaScore é de 7,06, o nosso paredão, fazendo aí o seu nome nessa temporada do Brasileirão 2023. E o elenco se reapresentou ontem no CT Moacir Barbosa para iniciar a preparação para o jogo contra o Fortaleza. Vamos ter treinamento no CT até domingo. Então vai ser parada dura, preparação aí para o Fortaleza, o Vasco voltando às atividades nessa terça-feira. E o nosso PEC? Como é que foi a presença do PEC nos últimos 5 jogos? O PEC nos últimos 5 jogos, ele fez 2 gols contra o Fluminense, 1 gol contra o Curitiba, passou em branco contra o América, deu uma assistência contra o Santos e passou em branco também, uma bola na trave, contra o São Paulo. Tem se mostrado um jogador bastante regular, tem evoluído nos seus números e está ajudando muito a esse time do Vasco. E ele agora se tornou um homem sério. Ele pediu a sua namorada, noiva, em casamento. Fez um texto bonito nas redes sociais, mostrando todo o seu amor, agradecendo a Deus, agradecendo a ela por fazer ele uma pessoa diferente, e aí está se tornando um homem sério, o PEC. Agora, o que mais me espanta, cara, é que no Instagram do PEC, nessa postagem que ele fez, essa declaração de amor para a esposa, para a futura esposa, cara, teve gente que foi lá criticar, falar que o Vasco está na zona de rebaixamento. Cara, vamos dar um tempo, cara. É a vida pessoal do cara, é um momento importante, como todos nós já tivemos ou vamos ter ainda em nossas vidas. E aí vai o cara lá fazer um monte de crítica de futebol no momento especial da vida do cara. Então vamos ter um pouquinho mais de respeito também, né? Tem horas que, tem lugares certos para fazer certas cobranças. Não vai ser numa postagem dessa aí, o cara declarando o seu amor à sua noiva, que a gente vai lá fazer cobrança de zona do rebaixamento. Tudo tem o seu momento. E quem está motivadaço, trabalhando para chegar à minha melhor versão, passo a passo, foi isso que postou o nosso querido Medel, a nossa formiguinha atômica, o nosso pitbull, está lá, ó, malhando na folga, preparando para fazer os jogos lá da seleção do Chile e depois voltar aqui para dar aquela moral ao nosso Vascão. Cara, deu no New York Times, tá? O New York Times analisa a situação da 77 Partners em artigo e cita o Vasco. Saiu ali, ó, de uma misteriosa companhia com um pé na Premier League. Então saiu uma matéria grande no New York Times falando da 777, né?
dessa relação dela com os clubes e outras empresas. Então, se você quiser se aprofundar, você que gosta de uma treta, se quiser se aprofundar, está lá no GE, a matéria completa. Aí fala do Josh, fala do problema do Josh com a polícia, fala de uma série de coisas ali obscuras da 777 Partners. Está no New York Times porque esteve no The Guardian, no New York Times, porque eles estão comprando lá o Everton por uma quantia considerável, e aí, obviamente, gera polêmica, gera notícias. Então, a 777 no The New York Times. E olha que coisa legal, o Vasco está leiloando, na verdade, camisas usadas na vitória contra o América Mineiro em prol das crianças da Barreira, do Tuiuti e da Cidade de Deus. Cada camisa tem um lance mínimo de R$800. Isso vai até hoje, dia 11, esse leilão, para que amanhã, dia 12, dia da criança, seja feita lá a doação para essas comunidades. Então, muito legal essa ação do Vasco. Então, se você quiser, ainda dá tempo. É o mesmo site que fez lá o leilão das camisas negras. Então, de repente, vai arrecadar uma grana legal para ajudar as crianças dessas comunidades. E quem está voando é o nosso Gui. O Gui agora está na passarela, ele é o nosso modelo da reserva, o moleque está mandando bem pra caramba. Então, pô, muito legal, fiquei muito feliz de saber que o Gui está fazendo essa campanha, né, da reserva aí com a linha Kids aí de camisas do Vasco, e ele é o modelo principal dessa campanha. Parabéns, Gui, mais uma conquista para esse moleque que é sensacional. Você já sabe como ouvir o nosso Bom Dia Cast no Spotify? Não sabe? Então se liga nesse vídeo. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muitas notícias, muitas polêmicas. Essa história de arbitragem tá uma palhaçada no nosso Campeonato Brasileiro. Mas o que você precisa fazer agora é se inscrever no canal. E se você já é inscrito, é você virar membro. Porque você virando membro, você pode ganhar uma camisa oficial no final do mês, que vai ser sorteada, um oferecimento da loja Gigante da Colina de Bangu. Esse sorteio vai ser feito somente para os membros e a partir de R$ 1,99 você se torna membro do canal e pode concorrer a essa camisa oficial. Então não perca tempo, dê essa moral, dá essa força aqui para o canal e venha para a família Podcast Cruz Maltino. Beleza? Amanhã estaremos de volta, no mesmo horário, 9 e 7 da manhã, com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço e até lá.